Olá pessoal, eu, Padre Juliano, vou com você agora fazer mais uma aula do nosso curso Catecismo da Igreja em um ano. Estamos na aula número 29 e hoje nós encerramos a segunda parte do Catecismo. Vamos até o número 1690, encerrando a parte dos 7 sacramentos da Igreja, e assim começamos a leitura da vida cristã, o agir cristão, os 10 mandamentos, a parte moral da igreja, que é a terceira parte do catecismo. Número 1625 vai falar sobre o consentimento matrimonial, essa parte que vai até aí o número 1642. O consentimento é muito, muito, muito importante para a validade do sacramento do matrimônio. Então, o que se requer para o matrimônio acontecer é que a aliança seja livre. O consentimento tem que ser sem constrangimento. A troca de consentimentos é o elemento essencial. Nós falávamos aqui o elemento essencial do batismo, que é o banho com água, o elemento essencial da Eucaristia, que é o pão e o vinho e as palavras da consagração, o elemento essencial da ordem, que é a imposição das mãos e a oração consacratória, e o indispensável, o elemento essencial do matrimônio é a troca de consentimento, que é expresso, né, é expressa por aquela frase: eu, fulano, te recebo, Beltrana, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, da nossa vida. Né? E a outra diz também. Então, essas são as palavras da consagração, vamos dizer, né? Mas acontece como na missa. Vamos dizer que um falso padre, né, um homem com uma má intenção de fingir uma missa, que ele não é padre, coisa nenhuma, chega num lugar dizendo que é padre, e ele diga aquelas palavras: isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o cálice do meu sangue. Ele diz certinho as palavras. Só que ele não está falando a verdade, porque ele não é padre. Então, aquela missa foi inválida. Não houve transformação de pão em corpo de Cristo. A mesma coisa, podemos dizer, acontece no matrimônio. As palavras sendo ditas, elas têm que ser verdade. Elas têm que ser de livre e espontânea vontade. Não pode haver pressão. Por exemplo, a noiva dizer isso porque ficou grávida. Então o pai obrigou a casar. É inválido, é nulo o casamento. Ou então o noivo disse isso para a noiva, mas ele pensou que ela fosse uma coisa. Ele não conhecia a noiva o suficiente para prometer aquilo. Então essas palavras não foram válidas. Pode acontecer isso. É necessário haver conhecimento mútuo, conhecimento de si mesmo e não coação. Não pode ter nenhuma pressão de quem quer que seja para que essas palavras sejam ditas. Aí sim, elas são válidas. E se elas forem válidas, o matrimônio é indissolúvel. Nada pode desfazer. Quando acontece da igreja declarar a nulidade do matrimônio, é exatamente quando fica provado, né, que... Vou acender a luz aqui porque está meio escuro. Pronto, melhorou. Fica provado que o consentimento não está livre o suficiente. Ou há algum impedimento, né? Nós vamos falar aqui alguns deles. Né? Impedimento quer dizer, se os noivos não têm a idade suficiente permitida pela igreja para casar, ou se não tem testemunha no casamento, tem que ter 2 para ser válido, ou se o padre que veio de fora para assistir o casamento não teve autorização por escrito do pároco, o casamento pode ser declarado nulo. Né? Uma série de impedimentos que pode tornar nulo o casamento. Por exemplo, também, se um dos dois não é católico e não tem autorização, permissão do bispo para o casamento acontecer, o casamento é nulo. Uma série de outras coisas, certo? Então, vamos combinar uma coisa? Não diga nunca mais, a igreja anulou o casamento do fulano. Fulano conseguiu anular o casamento. Eu quero a anulação do casamento.
Não existe isso. Na verdade, até existe, mas é num ponto só, em alguns casos raríssimos, por exemplo, se não houver a consumação do matrimônio. Os dois se casaram, mas não tiveram relação sexual depois. E aí eles pedem a anulação. Nesse caso é a anulação. Mas é tão raro acontecer isso que eu não vou nem considerar. 99% das vezes que as pessoas dizem que anularam o casamento, está errado dizer que foi anulação. Uma coisa é você dizer anular. Vamos lá, vamos para a lousa. O que é anular? Anular quer dizer algo que era válido deixa de ser válido. Certo? Isso é anular. Por exemplo, um contrato de compra e venda. Um contrato de aluguel. Está válido. Está certinho. De acordo com a lei. Está valendo. Mas aí uma das partes quebra um contrato. Aí vai se anular o contrato. Era algo que estava válido. Isso é anular. Né? Declarar a nulidade é outra coisa. Né? Significa constatar que sempre... Não, vou colocar que nunca foi válido. Tá certo? Veja a diferença entre anular uma coisa e declarar a nulidade de uma coisa. Para haver anulação, anular, aquilo tinha que ter sido válido um dia e deixou de ser válido. O matrimônio isso não é possível. Tá certo? No matrimônio isso não é possível. Normalmente não é possível porque quando a igreja declara a nulidade, quer dizer que ele nunca foi válido, nunca valeu. Ok? Então, assim podemos combinar, não diga mais que a igreja anulou o casamento, não diga mais a anulação do casamento, mas diga corretamente. Declaração de nulidade. Certo? Vamos lá. 1631. A igreja normalmente exige a forma eclesiástica. Forma eclesiástica, também chamada de forma canônica. É pelo seguinte: o fato de um homem ser batizado e casar-se com uma mulher também batizada, por si só, essa união matrimonial, conjugal de dois batizados, homem e mulher, já é um sacramento do matrimônio. Já é. Só que a igreja, hoje em dia, não foi sempre assim. Durante muitos séculos, não era necessária a forma canônica. Hoje em dia, por uma série de razões, a igreja exige a forma canônica. O que é forma canônica? É a oficialização do consentimento. O padre está lá, ou o diácono está lá na igreja, ou um casal de testemunho qualificado, que a igreja autoriza também, pode ser, né? Já que não é o presidente da celebração que celebra o sacramento, quem celebra são os noivos, como já disse, né? Então pode ser um leigo também, um casal leigo. Tanto faz, desde que o bispo autorize. Então, forma canônica ou forma eclesiástica é a cerimônia oficial em que o noivo diz essas palavras para a noiva e a noiva diz essas palavras para o noivo. A igreja normalmente exige essa forma eclesiástica. Por que normalmente? Não é sempre? Não, não é sempre. Por exemplo, quando um dos dois não aceita entrar dentro da igreja para casar. Vamos supor que um católico casou-se com uma mulher de uma denominação muito radical que não permite que ela entre dentro de um templo católico. Isso acontece. Não é tão raro assim. Bom, aí eles não oficializam a união na igreja por causa disso, porque uma das duas não aceita vir dentro da igreja. Então, nesse caso, a gente monta um processo, pede o bispo para dispensar da forma eclesiástica, da forma canônica. O bispo pode dispensar. O bispo pega, então, a certidão de casamento civil dos dois, reconhece publicamente que os dois, de fato,
tem consentimento, deram consentimento um ao outro, e o bispo declara que aquilo é um casamento, é um sacramento do matrimônio, está valendo. Tá certo? Normalmente a igreja exige a forma eclesiástica. Por que que normalmente ela exige? Aí tem as razões no número 1631. Porque o matrimônio é um ato litúrgico, é uma celebração, então convém fazer isso dentro de uma celebração litúrgica. É necessário também, é conveniente também, para que haja certeza a respeito do consentimento. E por isso tem que ter testemunhas. É o que nós chamamos de padrinhos. Na verdade, não existem padrinhos de matrimônio, tá? Isso é um apelido que se dá. Padrinho e madrinha de casamento. Não existe isso. O que existe são testemunhas. São homens e mulheres que estão ali para testemunhar que eles ouviram. De fato, fulano prometeu ser fiel por toda a vida. A fulana prometeu. Testemunhas. O padre ou o diácono é a primeira testemunha, a testemunha oficial da igreja, e é necessário pelo menos mais 2 testemunhas, além do presidente da celebração, mais 2 testemunhas para garantir que a promessa foi feita, que os votos foram dados, que o consentimento foi livre, né? Que não houve ninguém obrigado a casar. Certo? Mas a celebração, a forma eclesiástica, que eu estou chamando de forma canônica, né, não é essencial para o casamento ser válido. Ele é conveniente. A igreja normalmente a exige. Mas não quer dizer que se não houve sacramento. Não, o bispo pode dispensar da forma canônica. 1632, a preparação para o casamento. Algo também muito importante, né? Olha que interessante aqui o Concílio Vaticano II dizendo, na Constituição Gaudium et Spes, os jovens devem ser instruídos convenientemente e a tempo sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que, preparados no cultivo da castidade, possam passar na idade própria do noivado honesto para as núpcias. Então, de forma conveniente e a tempo, quer dizer, não pode ser às pressas. Por isso, muitas dioceses, a nossa, por exemplo, exige isso, que a formação seja em 12 encontros. Dura meses. E é necessário que seja assim mesmo, para que o casal possa amadurecer a ideia aos poucos. Portanto, se você pensa em se casar na igreja, por favor, deixa eu te pedir uma coisa. Não convide ninguém para ser padrinho, não marque salão, não agende festa sem primeiro fazer a formação na igreja. Sabe por quê? Essa formação é uma catequese que vai ensinar os noivos o que é o matrimônio, quais os deveres do matrimônio. 99% das vezes eles não sabiam de nada. Passam a saber na formação. Só que se eles chegam para fazer a formação com tudo pronto, tudo marcado e agendado, quem é que vai desmarcar o casamento? Quem é que vai desistir de casar? Raríssimo acontecer isso. O ideal mesmo seria que fizessem essa formação antes de marcar qualquer coisa. Certo? Porque é para ajudar no discernimento. Nós estamos maduros, nós estamos conscientes do que estamos fazendo. É isso mesmo que a gente quer? Estamos preparados para dar um passo definitivo? Certo? 1633 e diante, ele vai falar sobre casamentos mistos e casamentos de disparidade de culto. Está bem explicado aí. O que é um casamento misto? É entre um católico e um cristão não católico. Por exemplo, uma mulher católica se casa com um homem batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, por exemplo. Nós chamamos de casamento misto. Disparidade de culto é quando um católico se casa com um não cristão, não batizado validamente. Né? Então, por exemplo, como uma católica pede para se casar com uma pessoa que nunca foi batizada, né? Uma pessoa que é muçulmana, por exemplo, um homem muçulmano, ou budista, ou ateu, não tem o batismo. Então, são duas coisas importantes. Primeiro, com relação a casamento misto, a igreja ensina o seguinte: o fato de um ser cristão católico, outro cristão não católico, não impede o casamento, mas tem dificuldades envolvidas. Quais as dificuldades?
para o casamento ser válido, a igreja exige que a parte não católica concorde com o batismo católico dos filhos. Né? Ele tem que dar uma declaração dizendo que concorda. Ele aceita que, mesmo ele não sendo católico, ele autoriza que seus filhos sejam batizados na igreja católica. Isso é exigido pela igreja. A condição que a igreja impõe. Tá? Para um católico casar com um não católico. Cristão não católico. E o problema que nós temos de casamento misto é que, normalmente, também há exceções, mas normalmente pode acontecer que a parte não católica começa a dificultar a frequência da parte católica nos eventos da igreja. O homem é de determinada denominação e ele começa a implicar que a mulher está indo sozinha para a igreja católica. Né? Vai dificultando a fé católica. E em muitos casos, eu mesmo conheço vários casos assim, inclusive na minha família, né? A pressão foi tanta que a parte católica acabou cedendo, acabou se convertendo a uma denominação não católica. Teve que abandonar a fé católica para não destruir o casamento, porque ficou insuportável a convivência. Quando um protestante ou pentecostal entra numa seita dessas mais fundamentalistas, ele começa a dizer assim, olha, eu não aceito imagem de santo na minha casa. Né? E a parte católica é devota de Nossa Senhora, quer ter uma imagem. Estou dando um exemplo. Né? Então, escolha um católico. Católico, escolha uma católica para se casar. Né? Ter preferência a alguém da sua igreja, alguém que vai junto com você à missa, alguém que vai te ajudar. Quando um estiver desanimado, o outro impulsiona. Levar os filhos juntos para a igreja. Esse é o ideal. Né? Faça o possível para se casar com um católico, com uma católica. Quando é disparidade de culto, o problema é ainda maior. Mentalidades religiosas diferentes costumam ser, então, fontes de tensões no casamento, diz o número 1634. Né? Chegando a levar à indiferença religiosa. O que é indiferença religiosa? Por exemplo, um católico se casa com alguém do candomblé ou um espírita, não católico, não cristão. Como os dois têm mentalidade, têm visões de mundo totalmente diferentes, né? Os dois vão se tornando indiferentes em matéria de religião. O católico passa a não ir mais à missa e o da outra religião passa também a não frequentar mais. Fica um casal agnóstico. Acontece muito isso. Né? O ideal, gente, é que os dois vão juntos para a casa do Senhor, juntos eduquem os seus filhos na mesma doutrina, rezem juntos, tenham vida de oração em família. Esse é o ideal. 1638. Os efeitos do matrimônio. O primeiro deles é a indissolubilidade, já falamos na aula passada. O vínculo é perpétuo e exclusivo. O vínculo que faz com que o homem e a mulher se tornem uma só carne é perpétuo, quer dizer, só a morte dissolve esse vínculo. Até que a morte o separe. Né? E ele é exclusivo. Aquele homem está unido a essa mulher, até que a morte o separe, e não a outra mulher. Né? E vice-versa. Então esse vínculo matrimonial, essa aliança dos esposos, é integrada na aliança de Deus com os homens. Lembra que nós falávamos, na aula passada, que o marido e a mulher, pelo sacramento do matrimônio, se tornam representantes de Cristo e Igreja. Então, assim como é a união entre Cristo e a Igreja, a aliança de Deus com o seu povo, assim deve ser o marido com a mulher. Portanto, um vínculo que não se dissolve. A graça própria do sacramento do matrimônio, 1641, é aperfeiçoar o amor dos cônjuges e fortificar sua unidade indissolúvel. Cada sacramento concede uma graça própria. Por exemplo, a Eucaristia. Qual é a graça sacramental própria da Eucaristia? A minha união com Cristo, pela caridade. Quando eu comungo, fortalece-se a união da minha alma com Cristo, pela caridade. A graça do batismo. Qual é a graça própria do batismo? A adoção filial. Apaga-se a mancha do pecado original e eu sou adotado por Deus como filho, portanto eu me torno membro da igreja, membro de Cristo. Né? Cada sacramento tem uma graça própria. A graça da penitência, qual é? A absolvição dos pecados. Remissão dos pecados.
E a graça do matrimônio é essa. Há um aperfeiçoamento do amor do esposo com a esposa. Fortalece a sua unidade. Bom, acho que já falamos os bens e as exigências do amor conjugal, a unidade e a indissolubilidade, já falamos na aula passada. São as duas características necessárias do casamento, né? A fidelidade, 1646. O amor quer ser definitivo. Portanto, esta união íntima e o bem dos filhos exigem perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. Todo amor quer ser eterno, quer ser definitivo. Não existe, atenção, não existe amor ágape, amor caridade, provisório, passageiro. Senão não era verdadeiramente amor caridade, amor ágape. Né? Vamos lembrar aqui que existem 3 tipos de amor. Já falei isso aqui em algumas aulas, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Existem 3 palavrinhas gregas que representam, que significam amor. Eros é o amor sexual, da atração física, do prazer, né, que busca o prazer. Esse amor, podemos dizer que ele não é definitivo, porque quando acaba o desejo sexual, esse amor também apaga. Houve envelhecimento, houve a impotência, houve, né, sei lá, a doença. Então não tem mais o prazer sexual, esse amor eros, ele não dá conta. Existe o amor filia, que é o amor de companheirismo. Esse amor aqui também não é necessariamente definitivo. Hoje eu vou com a sua cara, hoje eu concordo com você, hoje eu gosto de conversar com você, hoje o amor filia está ótimo. Amanhã você torce para o outro time, você vota em outro partido, eu não quero mais papo com você. Esse amor também pode falhar, não é um amor definitivo. Agora, o amor ágape, que é a caridade, esse sim é o amor de sacrifício. Esse amor é definitivo porque ele não é sentimento, ele não está baseado em questões sexuais e não está baseado em questões de simpatia um pelo outro. É uma decisão, é um projeto de vida, uma construção com um horizonte muito amplo. Esse amor, ele é definitivo. Né? Se houver o amor ágape no momento do casamento, então quando eles prometem um ao outro aquilo que eles prometem, eles levam em conta também, por isso que a gente diz, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. As adversidades estão incluídas aí e elas resistem, elas não acabam com o amor ágape. Se realmente for ágape, portanto, se for amor caridade, portanto, é um amor que resiste. Esse amor quer o definitivo, quer o definitivo. Por isso é que exige a perfeita fidelidade. Agora, 1649, 1650 fala de uma coisa muito difícil, né? Que é quando a convivência, a coabitação, os dois morarem juntos, coabitação quer dizer isso, né? Se torna praticamente impossível. Por causa de violência doméstica, ou por causa de sucessivas traições, infidelidades conjugais que não tem conserto, que a pessoa não muda, ou por causa de um vício muito grave, o uso de drogas, por exemplo, a pessoa não suporta mais. Né? Ou então um caso de, sei lá, podemos pensar várias coisas, né? Gritaria dentro de casa, não há harmonia mais, a saúde mental está comprometida. Por uma série de fatores, às vezes acontece da coabitação ser praticamente impossível. Então a igreja admite a separação física, o fim da coabitação. Mas isso não deixa o marido e a mulher livres para nova união. É aquilo que nós falamos na aula passada. Eu posso fisicamente não conseguir mais conviver com a minha esposa. Mas eu preciso reconhecer que diante de Deus ela continua sendo a minha esposa. Eu e ela continuamos a ser uma só carne. E o matrimônio continua sendo indissolúvel. Embora não tenha mais ato sexual, embora eu não consiga mais conviver no mesmo
quarteirão que é essa pessoa, perante Deus nós estamos casados. Portanto, eu não estou liberado para casar com outra. Certo? Quando se recorre ao divórcio, que a reconciliação fica mais difícil ainda, aí costuma acontecer a nova união. O ideal, o que a igreja pede, propõe, é a continência. Se você se separou do seu marido, se você foi abandonada pelo seu marido, né? Se o casamento é válido, aguente firme, é o que a igreja propõe. Mantenha a castidade. Fique sem um companheiro sexual. Vai cuidar dos seus filhos, oferecendo a Deus o sacrifício, que é uma vida de abstinência sexual para quem não tem essa vocação. Né? Quando a pessoa não consegue realmente, tentou viver sozinho, tentou viver a abstinência sexual, mas não consegue, a pessoa se casa no civil com outra, né, ou vai coabitar com outra. Então, diz aí o número 1650, a igreja não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam a se casar no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Por isso não podem receber a comunhão eucarística. Só podem receber o sacramento da penitência, né, a absolvição dos pecados, se eles se comprometerem a viver uma vida em continência. Continência quer dizer abstinência sexual. Mesmo que morando com o seu novo parceiro, se você quer viver a comunhão com a igreja, então você tem que prometer e não ter mais relações sexuais com esse parceiro seu, que fica sendo como um irmão no Senhor. Parece impossível, mas não é, viu? Muita gente está nessa luta, porque não quer perder a Eucaristia, né? E aceita viver, mesmo que dormindo no mesmo quarto, mas não tem mais relação sexual. Tem carinho de amigos, em vista da criação dos filhos, etc. Né? Mas não tem mais contato sexual. Esse é o ideal, mas muita gente não consegue viver isso. Né? Então, aqueles que vivem nessa situação, aí o 1651, aqueles que vivem nessa situação que é irregular, mas mesmo assim continuam católicos, graças a Deus continuam católicos, né? Os sacerdotes e a comunidade devem dar prova de atenta solicitude, não considerá-los separados da igreja. Embora não possam receber a comunhão, eles estão integrados plenamente na igreja, podem participar das pastorais, podem fazer leituras na missa, enfim, só não podem comungar e não podem exercer algumas funções, como, por exemplo, ser catequistas ou ser ministro extraordinário da comunhão. Claro, você não pode comungar, também não pode distribuir a comunhão, né? Nem pregar a palavra de Deus na celebração. 1652, eu já falei na aula passada, não precisa falar mais. A procriação e a educação dos filhos. Vamos lembrar que os pais são os primeiros educadores, principais e primeiros educadores, os primeiros mestres da fé dos seus filhos. Os pais são os primeiros, são os verdadeiros catequistas dos filhos. Não deveriam delegar a catequese para a comunidade, porque a função mesmo é deles, é dos pais. Igreja doméstica. Aí é muito bonito esse parágrafo, porque fala do que significa uma igreja doméstica. As famílias cristãs têm uma importância primordial como lar de fé viva e radiante. Na família, olha o 1657, se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai e da mãe. Lembra que nós falávamos que existe o primeiro grau do sacerdócio, né, o sacerdócio comum dos fiéis, que é diferente do sacerdócio ministerial? Ser pai e ser mãe em família é exercer o sacerdócio batismal, santificar o lar com a oração, com a catequese. Muito bem. Assim nós concluímos a parte que fala do matrimônio. Para terminar a segunda parte do catecismo, nós temos o capítulo 4, que fala de duas coisas: os sacramentais e os funerais cristãos. Aqui não tem muito o que comentar, né? Já está bem claro. Sacramentos são os 7 só, são aqueles instituídos por Cristo. Todos os 7 sacramentos são instituição divina. Quer dizer que não foi a igreja que inventou.
Não foi o padre que criou. Foi Cristo que quis assim. E a igreja interpretou dessa forma. Os 7 sacramentos. O batismo, a confirmação, a eucaristia, a unção dos enfermos, a penitência, a ordem e o matrimônio. Já os sacramentais, um sacramental é a imitação dos sacramentos, é um sinal sagrado, mas que não foi instituído por Deus, por Cristo, mas sim pela igreja. São instituídos pela igreja para responder às necessidades da igreja num determinado local, num determinado tempo. Então, por exemplo, as bênçãos. Quando a gente pede um padre para abençoar um terço, né? Quando o bispo vai abençoar uma nova igreja, né? As bênçãos são sacramentais. Quer dizer que elas também concedem uma graça, as bênçãos, mas não a graça do modo como os sacramentos dão. As bênçãos predispõem a pessoa a receber melhor os sacramentos, com mais fruto. Então você receber uma bênção de um padre é muito importante, mas não se equipara a um sacramento. Além das bênçãos, os exorcismos também são sacramentais. Né? Exorcismo é quando a igreja, com autorização do bispo, envia um sacerdote. Atenção, só um sacerdote autorizado pelo bispo para tal pode pronunciar o exorcismo, o chamado grande exorcismo, exorcismo solene, né? Que é aquele em que se dialoga com o demônio. Tá? Nenhum leigo está autorizado a fazer esse exorcismo falando com o próprio demônio. Qual é o exorcismo permitido aos leigos? É o exorcismo em que a gente ora a Deus, se dirige a Deus pedindo que nos livre do mal. O exemplo, 2 exemplos aqui de exorcismo permitido para os leigos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é um exorcismo simples. Todo fiel batizado pode fazer. Tem um outro que até tem uma frase imprecatória, quer dizer, que a gente fala com o próprio demônio, mas essa é autorizada pela igreja, que é assim, a oração de São Bento, né, que diz assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces. Bebe tu mesmo de teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses exorcismos simples podem ser ditos. Outro exorcismo também permitido é a recitação dos salmos. Tem vários salmos que fazem exorcismo, que pedem a Deus que nos livre do maligno. Em várias orações, nós temos um exorcismo dentro da missa. Você pode, quando perceber que sua vida está cercada pelo maligno, que ele está te perturbando, está colocando muita tentação, você pode repetir essa oração, embora seja do padre na missa, mas nada impede que você reze também. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Né? Aquela oração depois do Pai Nosso. Aliás, o Pai Nosso também é um exorcismo. Mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, essas formas de exorcismo são simples, todo mundo pode fazer e deve fazer. Agora, aquele exorcismo solene, só o sacerdote pode fazer. Atenção, leigos carismáticos do Ministério de Cura e Libertação. Cuidado para não incorrerem, né, em desobediência. Cuidado. Eu já vi casos, já me disseram, que eu nunca vi casos de possessão, mas eu já ouvi dizer, né, um caso de uma pessoa possuída por um demônio, chamaram um padre, mas não era um padre exorcista, não era um padre que tinha autorização do bispo para fazer. O padre começou a fazer uma oração, o demônio disse assim: você não tem autoridade sobre mim, porque o seu bispo não te autorizou. Mesma coisa um leigo, que não é sacerdote, que não tem autorização. Se começar a fazer exorcismo por aí, botar a mão e sai capeta, o demônio vai rir da sua cara, vai passar vergonha. Porque o demônio obedece à igreja. Não vai obedecer a você sozinho. Você, sim, enquanto está falando como igreja. Mas você não fala como igreja se você faz algo que não tem autorização da igreja. É muito sério isso. E além disso,
Última frase aí do número 1673. É necessário verificar se se trata de realmente uma presença do maligno ou de uma doença. 99% das vezes que chamam, falando que é o demônio, não é demônio coisa nenhuma. É histeria, é problema de ansiedade, é um acesso de pânico. E não tem nada a ver com demônio. Tá? Então, muita prudência, muita prudência. Não vamos atribuir tudo ao demônio, que não é assim. Só se um psiquiatra não conseguir resolver, só se a ciência não tiver nada para explicar, aí sim a gente apela para uma explicação de coisa espiritual. Bom, outros exemplos de sacramentais. A religiosidade popular, a veneração de relíquias dos santos, visitas a santuários, peregrinações, procissões, via sacra, rosário, usar um escapulário, usar a medalhinha de Nossa Senhora, tudo isso são sacramentais. Né? E é muito importante, mas não é no nível dos sacramentos. O principal, gente, é sacramento. Não é verdade que tenho que rezar o terço para eu ser salvo. O terço é um sacramental. Agora, é verdade que se eu não me confessar, eu posso não ser salvo. Nós precisamos entender isso. Os sacramentos, os 7, são instituídos por Cristo. Esses são necessários para a salvação. Os sacramentais, não. Se você gosta de rezar o terço, reze, mas não quer dizer que se você não rezar o terço, você vai para o inferno. Não quer dizer. Por quê? Porque não foi nosso Senhor Jesus Cristo que mandou rezar o terço. A igreja incentiva, mas não é necessário, obrigatório para ser salvo. Tá certo? Eu sempre falo isso, mas eu vou repetir. Cuidado para não exagerar nas devoções. Tem gente que usa todos os sacramentais ao mesmo tempo. Usa o escapulário, usa a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, usa a medalha de São Bento, usa o terço pendurado no pescoço, usa a correia, a corrente da consagração da Nossa Senhora, São Luís de Montfort, usa fitinha de Aparecida, fitinha de... Gente, calma. Calma. Existe consumismo espiritual, consumismo religioso, assim como existe consumismo capitalista. Né? Você comprar coisa demais é pecado, pecado da gula, falta de temperança. Pode acontecer a gula, a falta de temperança também com coisas religiosas. Quando você resolve recorrer a terços demais. Não, tal hora eu rezo o terço da Nossa Senhora, tal hora é o terço da Misericórdia, tal hora é o terço de São José, tal hora é o terço da Providência, tal hora é o terço... Calma! Vai ler a palavra de Deus. Não fica só rezando o terço. Só devoção popular não é o que a igreja ensina. As devoções populares, a religiosidade popular tem o seu momento, tem o seu lugar. Mas não pode substituir os sacramentos ou a palavra de Deus. Tá certo? Muito bem. E os funerais cristãos? Terminamos aí com os funerais. Assim terminamos a aula e terminamos a nossa segunda parte do catecismo. Eu só quero destacar, o que é funeral? Celebração de exéquias, né? Com a encomendação da alma do fiel defunto. Eu gostaria só de dizer o seguinte, já falamos disso numa aula anterior, mas eu vou frisar. Exéquias não é canonização, não é proclamar que a pessoa está no céu. Estamos aqui para rezar por esse irmão que já se encontra na casa de Deus. Não. Nós rezamos os funerais, rezamos a encomendação, pedindo a Deus pelas almas que estão no purgatório, os irmãos que morreram, que estão se purificando. Se eles já estivessem no céu, não precisa rezar por eles mais. Aí eles é que rezam por nós. Né? E aí no número 1683, ele fala, esta oferenda é plenamente celebrada pelo sacrifício eucarístico. Irmãos, é muito necessário rezar missa pelos nossos irmãos falecidos. Levar o nome dos falecidos numa missa, não na celebração da palavra só. Levar numa missa e pedir o padre, entrega um papelzinho com o nome do falecido, pede o padre para rezar aquela missa naquela intenção. Isso é muito importante. Né? Tá bom, terminamos assim a nossa aula de hoje. A aula que vem, dia 25 de julho, será a aula 30. Então nós vamos começar a terceira parte. Vamos continuar aí de 1691 a 1754. Se você tem dúvidas, você já sabe, escreva para mim um e-mail. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, participe. Deus abençoe você. Até lá.